Fala, contador, contadora! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Você está aqui no canal Contabilidade Consultiva, o maior canal de vendas e gestão para contadores do Brasil. Meu nome é Pedro Neri. Para mim é um prazer enorme ter você do meu lado nesse grande movimento de estar ressignificando o papel do contador, da contadora no Brasil. Porque os contadores são muito importantes para o sucesso das empresas. Eles podem ser muito importantes para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos através dos seus negócios. É nisso que a gente acredita, é isso que a gente vive, é isso que a gente defende todos os dias aqui no canal. É isso que eu vivo aqui na minha empresa, na nossa rede de contadores consultores. E é isso que eu espero que você esteja fazendo aí também, ajudando seus clientes a terem mais prosperidade. Porque quando seus clientes prosperam, você prospera junto com eles. E só os contadores são capazes de fazer isso. Só os contadores têm esse poder. Então a gente está aqui para empoderar vocês ainda mais com metodologia, com conhecimento, com motivação. E quero mais uma vez agradecer pela confiança de cada um de vocês. Você sabe que toda sexta-feira a gente tem um convidado especial e nessa sexta-feira não podia ser diferente. Vai vir bater um papo comigo uma pessoa incrível, que é a Fernanda Rocha, líder do movimento Contabilidade Sem Chatice, fundadora da Nuconte, uma startup na área contábil. Se você ainda não conhece a Fê, tenho certeza que você vai adorar conhecê-la. Fê, já está por aí? Manda uma mensagem para mim no chat, por favor. Enquanto isso, deixa eu te fazer um convite. Você que está aqui comigo, preste atenção. Você sabe que no dia 28 de junho vai começar a Semana do Contador Anticrise, onde eu vou te ensinar como vencer a guerra de preços, como cobrar o preço justo, como conquistar 30 novos clientes em menos de um ano. E não é qualquer tipo de cliente, são empresas que pagam ticket médio acima de R$1.000 por mês. Se você quer esse resultado, se você quer ser mais valorizado, se você quer aprender a vender de uma vez por todas, não deixa de participar. Vai lá no navegador do seu computador, digita contadoranticrise.com.br. Lá vai ter uma página de inscrição, você coloca o seu e-mail e pronto. Você está garantido a sua vaga nesse evento, que é um evento gratuito, mas exclusivo para contadores, para empresários contábeis que querem crescer ou contadores que querem começar a empreender. Se é o seu caso, estou te esperando na Semana do Contador Anticrise. Tá bom? Olha a Fê aí. Que maravilha. Vamos chamar aqui a Fê. Inclusive, já quero fazer uma pergunta para você. Você já conhece a Fernanda Rocha? Se você já conhece, coloca no comentário aqui. Eu. Vamos ver quem conhece já a Fê. Fala, Fernanda! Fala Pedro, beleza? Boa noite. Fala, Boa galera. Noite, boa noite para vocês. Tudo bem? maravilha. Muito bom te receber aqui, Fê. Deixa eu só ajustar aqui a câmera, agora foi. Como é que você tá? Tô joia, tô aqui, assim, 7 horas. Você me convidar para uma live numa sexta-feira, tem que ser Putz, com um vinho acompanhando. olha, isso que é a mulher elegante, a mulher poderosa. Ô, Luizão, puta, rapaz, isso... Ah, tá achando o quê, é verdadeira sacanagem. Ah, sexta-feira, pô. Que... Rapaz, a próxima vez eu vou fazer live ao vivo com vocês aí, de Minas, pô. Você gosta de live 7 horas da noite, sexta-feira, tem que ser muito guerreiro mesmo. É muito guerreiro, meu irmão. Mas é por um motivo especial, é um motivo especial. A gente está aqui hoje, acima de tudo, para comemorar, né, essa revolução na contabilidade que você, Fê, é uma das precursoras. Eu tenho muita felicidade de a gente partilhar esse momento juntos. Estou tentando ajustar aqui no celular, pronto. E eu queria, antes de tudo, te agradecer, porque por sexta-feira à noite você está com a gente, doando seu tempo para contar a tua jornada. Obrigado aí pela tua presença. Tenho certeza que a galera que está aqui vai adorar. Se você ainda não conhece a Fernanda, vale a pena se acompanhar, que ela e todo o time da Nuconte fazem um trabalho incrível. E eu já quero começar, Fê, te perguntando o seguinte. Conta um pouquinho, quem é a Fernanda Rocha e como você começou nesse mundo contábil? Conta a tua jornada aí pra gente. Muito bem. Bom, eu estou no mercado contábil desde 2006. Foi quando eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Eu trabalhei... eu comecei a trabalhar no departamento contábil como aprendiz mesmo. Eu comecei a fazer ciências contábeis no mesmo dia que eu comecei a trabalhar nesse escritório. Fiquei ali 1 ano como aprendiz, depois eu fui promovida como auxiliar contábil, depois fiquei mais um tempo ali como auxiliar, me tornei analista, depois de analista me tornei gerente do departamento contábil, e aí
até chegar o momento que eu decidi empreender em contabilidade. Então, minha carreira, né, de trabalho sempre foi no mercado contábil. Como uma pessoa que estava ali sofrendo as dores do departamento contábil todos os dias, né, eu sentia que o trabalho que eu fazia ali não era muito valorizado, né? Não era valorizado nem pelos clientes, pelas empresas que ali a gente prestava o serviço, nem pelos próprios setores internos do escritório. Então, existiu uma guerra muito grande entre DP e contábil, entre fiscal e contábil, era uma luta horrorosa, e a gente estava sempre tendo que fazer retrabalhos também, porque não existia assim, essa cumplicidade entre os setores. Então, o pessoal normalmente achava que a gente não fazia nada lá no contábil, porque não tinha que entregar nenhuma obrigação acessória, né? Na verdade, tinha, mas eram as obrigações anuais. E pegava todos os erros dos outros, né? E aquela pegava todos os erros errada dos outros setores, exato. E aí o pessoal ficava de ranço com a gente. Então, já era muito ruim, então o clima ali dentro já era muito pesado. E também a gente ficava ali o ano inteiro escriturando os livros contábeis, razão, diária, aquela coisa toda, para no final das contas imprimir aquilo, mandar o empresário assinar, mandar o contador assinar. E aquilo nunca mais era aberto, né? Depois do registro na junta, ninguém nunca tinha acesso àquela informação, ela não era utilizada para nada. Então, para a gente que era escriturador contábil, né? Era muito frustrante você ficar ali digitando, lançando documentos, fazendo todo aquele processo de lançamento contábil, sem de fato ter aquela informação sendo utilizada para algum fim específico, né? Então, Fê, deixa eu até fazer uma pesquisa com a galera que está ao vivo com a gente. Tem alguém que fez essa jornada também com a Fernanda? De começar pelo contábil e de sentir essa dor que ela sentia, de estar trabalhando muitas vezes, e um trabalho árduo, um trabalho que requer conhecimento, uma baita responsabilidade, e às vezes não ser valorizado pelo colega de trabalho que não entende o que está fazendo, não ser valorizado às vezes pelo cliente final, pelo próprio dono da empresa contábil, né? Por vezes a gente também vê isso. Muitas vezes o setor contábil, a minha percepção, Fê, ele é o mais negligenciado. Você tem tecnologia, você tem investimento no setor fiscal, no pessoal, no registro, mas o contábil é aquele que fica para o final da fila. Isso, ele fica ali no cantinho, no corredor escuro, sabe? Lá no cantinho do escritório, entendeu? Perto do banheiro. Um patinho feio ali do escritório, ninguém quer nem saber do contábil, então... Eu tenho certeza que um tanto de gente vai se identificar aí, ó, um tanto de gente no chat falando que se identifica, porque, de fato, assim, assim, naquela época ainda nem existia tantas tecnologias que permitiam essas integrações do financeiro com o contábil, e os softwares contábeis também não investiam tanto na parte da contabilidade propriamente dita. Era sempre um investimento muito maior na trabalhista e no fiscal. Folha, o módulo folha e o módulo fiscal já falavam com o contábil nessa época? Falava, mas aquela questão que é o seguinte, ô Pedro, porque para a gente conseguir, a gente do contábil conseguir integrar a informação certinha do fiscal, a pessoa do fiscal ela tem que colocar um código lá na hora que ela está escriturando a nota, porque se ela não colocar esse código, a nota fiscal não vem. A mesma coisa no DP. Se a pessoa não colocar lá o código de integração contábil, a informação de provisão da folha também não vem. Então, consequentemente, o que acontecia na prática? Existia sim a integração, mas como as pessoas do fiscal e do DP não preenchiam corretamente aquela escrituração, colocando o código de importação para o contábil, acabava que a gente nunca conseguia integrar nada. Ou seja, o contábil, o DP escriturava, o fiscal escriturava as notas, e depois a gente tinha que pegar aquilo tudo e, de novo, nutrir o software lá, o software contábil de informação. Então, cara, deixa eu falar rapidinho. Então, um caso rápido, que a gente pensa que isso era coisa de antigamente. Ano passado, retrasado, eu estive numa empresa que eles faziam isso até hoje. O módulo contábil dele não estava integrado com o módulo folha. Ele pegava o resumo da folha e lançava na mão na contabilidade. E eles tinham muitos clientes, cara, mais de 200 clientes. Quando eu olhei aquilo, eu falei, Jesus, e o software que ele usa é um software bom, um software da Alterdata, que faz essa integração. Sim. Mas por que você não faz essa integração? Ele falou, é porque meu time estava sendo muito resistente, que estava dando muito trabalho e tal. E falou, como é que é questão de tecnologia? Às vezes não é a tecnologia que está indisponível, às vezes é a mentalidade das pessoas, exatamente, especialmente dos líderes, que
de não comprar a briga de fazer a coisa funcionar, cara. E isso que você descreveu há tantos anos atrás, quando você começou na contabilidade, ainda acontece hoje. Ainda tem empresa contábil que tem processo manual, mesmo a tecnologia estando disponível. Então você vê como é que o tempo chega diferente para as pessoas, né? E isso, exatamente. O tempo acontece diferente para cada uma das pessoas. E você falou um ponto fundamental. Isso é reflexo das lideranças. Porque, na ocasião, a contadora chefe, né, a contadora responsável pelo escritório contábil, ela não tinha nenhum apreço pelo contábil. Ela estava ali, a especialidade dela sempre foi no fiscal, o foco dela sempre foi no fiscal, ela era, sei lá, especialista de CMS. Então, assim, o que acontecia no contábil, eu não queria nem saber. Já o outro contador, que era o responsável pelo contábil, ele já era uma pessoa que valorizava muito a informação contábil. Porque ele utilizava aqueles balanços, aquelas informações para poder fazer planejamento tributário das empresas. Mas ainda assim, eu achava que aquela informação ser utilizada só para um planejamento tributário é muito pouco, dado que, na época, eu estava fazendo o curso de Ciências Contábeis e o que eu via na contabilidade ali na faculdade era que, cara, aquilo era maravilhoso, você podia usar para infinitas informações gerenciais, utilizando, né, de fato, como uma ferramenta de gestão. E aí eu queria aplicar isso na prática, né? Porque se na faculdade a gente aprende a essência da ciência contábil na aplicação da gestão das empresas, né, como ferramenta de tomada de decisão, poxa, eu queria fazer isso, né, para as empresas que eram clientes daquele escritório. Mas na prática isso não acontecia. Primeiro porque havia uma resistência muito grande das próprias pessoas do escritório, que achavam que isso seria algo que não é escalável, que para poder fazer isso, né, através de uma consultoria contábil, algo nessa linha, no caso o contador, ele teria que ficar muito ausente do escritório. E, consequentemente, ele ia acabar perdendo a mão ali nos processos internos, porque ele ficava o dia inteiro ali apagando incêndio. Né? E aí, assim, eu encontrei essa barreira dentro do escritório e, consequentemente, os próprios clientes também não queriam saber daquela informação. Algumas vezes, por conta própria, eu tentei marcar reuniões com alguns clientes para poder mostrar ali alguns indicadores interessantes, como estoque muito alto, como, né, enfim, outros índices ali que não estavam performando bem na empresa, e esses empresários foram bastante resistentes. Só que eu coloquei na minha cabeça que o problema disso estava no escritório que eu trabalhava. E que eu precisava, se eu quisesse, de fato, colocar isso em prática, eu tinha que fazer isso no meu escritório, com a minha mentalidade, com, né, assim, o meu propósito, com os meus processos, com a minha equipe. E daí eu decidi empreender, né? Então, em 2012, eu saí do escritório, que eu trabalhava, né? Eu fiquei lá de 2005 a 2012, e comecei ali a empreender com um total de 0 clientes, né? E consegui, assim, Cara, foi muita sorte que eu tive, porque o primeiro cliente que eu fechei no escritório demorou menos de 2 meses, desde a abertura do escritório até o fechamento do primeiro cliente. E esse cliente, Pedro, ele era um cliente grande. Era uma autopeças, uma das maiores da região, né? Eu sou de Belo Horizonte, no caso, era uma empresa de Contagem, que é a região metropolitana daqui de BH. E assim, eu conheci esse empresário porque ele era pai da minha melhor amiga que estudou comigo no colégio. Então, foi esse networking, essa relação que eu tive no passado que me permitiu chegar até ele. E aí, ele colocou esse voto de confiança em mim e, de fato, eu consegui fechar um honorário de, na época, 11 salários mínimos e meio, que correspondia a 7 mil e pouco, mais ou menos, de honorário. Então, imagina, isso cara, possivelmente era mais que você ganhava como funcionário, né? Nossa, com certeza. Eu saí do escritório ganhando... cara, eram uns 4.500, mais ou menos, que eu saí ganhando no escritório, como gerente, né? Mas aí, quando eu fechei esse honorário, cara, a primeira coisa que eu fiz foi contratar funcionário. Então, os 3 primeiros meses ali do escritório, eu já tinha um funcionário em cada área. Um no DP, um no contábil e no fiscal. Porque eu queria demais focar ali nesse relacionamento com o empresário, de fato entregar uma contabilidade que na época não tinha o nome de contabilidade consultiva, né? Eu chamava isso de uma contabilidade gerencial, uma contabilidade para tomada de decisão.
Então, não tinha nem esse nome. Só que eu me frustrei pra caramba, Pedro, porque a realidade é que, embora eu tivesse o sonho, né, de aplicar nas pequenas empresas aquilo que a gente aprendia na faculdade como uma ferramenta gerencial, na prática, a teoria é outra. Então, mesmo esse cliente, ele não estava pronto para isso, ou não queria, não se engajou, como é que foi esse primeiro cliente? Ele queria. Tanto é que eu consegui fechar um honorário mais alto desse jeito, justamente porque eu mostrei para ele esse diferencial. Que eu falei, olha, eu não vou só gerar obrigações acessórias para você. Eu vou ajudar você na gestão do seu negócio. Acontece que quando eu fui lá mostrar para ele esses resultados através de balancete, de relatórios de Excel e coisas do tipo, cara, ele não entendia bolhufas daquilo. Entendeu? Então, assim, quem não entende as coisas, normalmente as pessoas não valorizam aquilo que não entendem, né? Agora, tem uma frase que eu gosto muito. Um pequeno parêntese. Luiz está dançando atrás de você, ó. Ô, gente. Eu vou chamar o Luiz para live também depois. Esse é fera, hein? Esse aqui é fera. Tá magrinho agora, aí, ó. O bicho tá magrinho. Eu tenho que fazer essa aqui, eu sei, gente. Mas o que eu quero chamar a atenção, Fê, é que você trocou um ponto nessa jornada sua. Uma dica para os contadores que estão aqui com a gente. Olha só, Fernanda naquela época era uma recém-empreendedora, não tinha ainda o negócio contábil, mas olha, ela teve a audácia de chegar para uma empresa grande, para pagar esse honorário, uma empresa que tem um porte. E ela mostrou um diferencial. E o diferencial dela qual é? Eu vou te ajudar, vou te entregar mais valor, vou te ajudar na gestão, vou te dar informações para te ajudar na tomada de decisão. E conseguiu conquistar o cliente. Isso é um ponto muito poderoso, Fernanda, porque hoje o que a gente fala é exatamente isso. Contador, você quer ganhar mais clientes? Você quer cobrar mais caro? Você tem que entregar mais. Não adianta você querer entregar o mesmo feijão com arroz e cobrar mais caro. Não dá nos dias de hoje. A concorrência está muito acirrada. Independente de contabilidade online, que é outra história. Mas mesmo no mercado contábil tradicional, a concorrência está muito acirrada. Se você quer cobrar mais caro do cliente, você tem que entregar mais valor. Então, veja que foi o que a Fernanda fez lá atrás. E conseguiu convencer esse empresário a pagar mais caro. Isso ainda vale hoje, gente. Se você agrega valor, se você se compromete a isso, vai ter muito empresário disposto a pagar mais caro. Então, desculpa cortar, Fê, mas só queria chamar a atenção para isso, porque é uma dica de venda poderosa, especialmente nesse momento de crise que a gente está vivendo. Mas continua aí, eu quero que você chegue logo, eu vou já te dar a dica, porque eu lembro até hoje, cara, do Fato Dashboard. Eu não sei se é o que você vai falar agora, é isso? É isso mesmo. Então, porque, manda assim, aí. De verdade, eu sempre quis entregar uma contabilidade mais consultiva para as empresas, mas na prática eu não conseguia fazer isso através de planilhas e demonstrações contábeis, porque aquilo não representava o entendimento plausível para aquele cliente. Então, o cliente olhava para débito, crédito, ativo e passivo e ele, tipo, cara, ficava com puta de um ponto de interrogação na cabeça. E a minha linguagem era muito técnica, entendeu? Então, assim, eu falava, por exemplo, seu índice de liquidez está baixo. Ele ficava, tipo, como assim? Não, seu índice de liquidez, o ativo sobre o passivo. Tipo, entendeu? Eu não conseguia reproduzir numa linguagem, numa comunicação que pudesse fazer com que o cliente entendesse aquilo e, consequentemente, pudesse tomar uma decisão a partir daquele dado, a partir daquela informação que eu estava passando e orientando ele. E aí eu fiquei nessa dificuldade de comunicação por muito tempo, né? E até cheguei a desistir um pouco desse negócio de tentar entregar uma informação mais gerencial. Porque, na prática, quando a gente está ali no começo do empreendimento de contabilidade, são tantas obrigações acessórias, é tanta preocupação se você está fazendo certo, se você está calculando o imposto certinho, é você que tem que ir na Receita Federal para poder fazer a homologação, sei lá do quê, é você que tem que ir na junta para poder resolver pepino que voltou umas 8 vezes, né? Então não tem jeito, cara. Na prática eu não tinha condição de fazer isso. E aí eu acabei deixando esse negócio um pouco de lado, só que o que aconteceu, Pedro? Eu comecei a perder cliente. Não tinha jeito, né? A gente começou ali em meados de 2014, 2015, quando a gente começou a ter aquela crise financeira ali, que começou a ficar, era uma marolinha, né? Mas o negócio começou a ganhar um corpo, ficou gigante. E eu tinha muita transportadora naquela época na minha carteira, e as transportadoras sofreram demais. Muitas dessas transportadoras eram transportadoras de minério,
né, de caminhão fora de estrada, essas coisas. Então, assim, o minério foi muito prejudicado nessa época. Então, essas empresas, elas perderam grandes contratos, essas empresas transportadoras, né? E aí eu comecei a sentir muito na pele, né? Essa questão de perder cliente, de perder honorário, de ficar inadimplente comigo. Eu perdi 70% do meu faturamento, entendeu? Eu faturava ali uns 40 mil por mês, eu tinha uns 35 a 40 clientes na época, né? Então o ticket aí em torno de R$ 1.000, e eu perdi ali 70% do meu faturamento. E aí eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque realmente desse jeito não dá para continuar. Foi aí que eu entendi, né, que a pessoa que estava dançando aqui atrás de mim, de fato, foi uma das pessoas que muito me deu essa luz de dizer que contabilidade não servia para nada, né? Ele era meu cliente na época. Então, ele virou para mim e falou assim, contabilidade não serve para nada, querida. Né? Eu falei assim, o quê? Você tá doido? Contabilidade é muito importante, porque te dá essa informação aqui. Ele falou assim, uai, por que você disse que dá se eu nunca recebi? Pois é, porque quando eu tento mostrar, vocês não dão valor. E aí ele falou, mas você está mostrando esse negócio aqui para mim, não entendo nada. Você tem que falar a minha linguagem, do jeito que eu entendo, do jeito que eu consigo absorver, assimilar aquela informação. E aí a gente começou a fazer essa duplinha, né? Eu como contadora técnica e ele como empresário, dando ali um contexto mais plausível, mais palpável para a realidade do empresário. Tipo assim, ao invés de você falar índice de liquidez, fala assim, capacidade de a empresa pagar suas obrigações, por exemplo, pagar suas contas, né? Então, a gente foi criando, assim, traduzindo esses indicadores, traduzindo esses relatórios, transformando isso em painéis de gráficos gerenciais, para que a gente pudesse levar essa informação de um jeito mais simples para o empresário assimilar. E esse foi, então, o Fato Dashboard, que é o precursor do NuConte hoje. Né? O Fato Dashboard, ele era um dashboard com gráficos e indicadores que tinham ali nada mais, nada menos do que a maior parte dos indicadores contábeis, porém, de um jeito mais gráfico, de um jeito com design mais atraente, mais simples, mais atrativo para aquele cliente entender e tomar decisão a partir daquilo, entendeu? Que legal, cara. E eu lembro muito bem dessa época, Fernanda, que eu recordo que teve um webinar que você fez com o Gabiru, com o Gabriel lá da Nibo, e foi um webinar que você apresentou esse Fato Dashboard. Uhum. E eu estava assistindo esse webinar na época, e foi muito legal, né, cara? Porque naquela época não se falava, né, naquela época era o início, né, de como o contador ia ajudar na gestão com dados, com informações, não se tinha muita coisa disponível. E você veio com toda aquela informação muito mais bonita, muito mais elegante, muito mais... E que nem compara o que é o NuConte hoje, por exemplo. Se for olhar hoje, a gente ri, né? Mas na época era muito avançado, porque não se tinha nada parecido. E eu lembro que eu cheguei a entrar em contato com vocês, a gente chegou a começar uma conversa, poxa, deixa eu conhecer. Eu lembro que eu tinha login e senha, cara, do Fato Dashboard, a gente chegou a ver lá e tal, e foi bem legal. E depois a gente vê isso, né, cara, como esse produto, e vocês foram muito competentes nisso, como esse produto, esse protótipo, na verdade, um protótipo como era, rapidamente virou um produto, e um produto muito poderoso, que é o NuConte. E eu quero até te pedir, Fê, que você conte um pouquinho do que é o NuConte. É a NuConte ou NuConte? Eu sempre confundo o gênero dela. Como é que você chama? Ela é, como é que é? Gênero... não binário. Não binário. Não binário. É o E, né? Não interessa muito, mas brincadeiras à parte, a NuConte. NuConte. A plataforma NuConte, né? Mas, show. Na época a gente chamava de NuConte mesmo. Então, assim, acaba que... Tem hora que eu mesma, às vezes, falo NuConte, enfim. Mas o correto mesmo é a NuConte. Em 2017, quando o NuConte nasceu, nós éramos basicamente aquilo que o Fato Dashboard era. Uma plataforma que transforma dados gerenciais, dados contábeis, em dashboards de tomada de decisão para as empresas, né? Com informações para tomada de decisão. Então, qual que era a dinâmica ali? Eu importava o balancete da empresa, fazia uma parametrização única ali, um DIPAR ali das contas, né? E aquilo retornava em indicadores e em vários painéis gerenciais. Então, a gente tinha ali dashboard de resultado, dashboard de caixa, dashboard de
de capital de giro, de avaliação de empresa, entre outras coisas. Então, a questão, assim, o diferencial, né, dos nossos dashboards em relação a outros, ou até mesmo Power BI, ou até mesmo o Excel, era o design dele, que era muito bonito, sempre foi muito bonito, né? A gente sempre deu ênfase para o design para ser algo de fato atraente para o empresário ver aquilo e se encantar. E também o nosso storytelling, né? Na verdade, o data storytelling. É a questão de você contar a história da empresa através dos dados. Então, a gente organizou aqueles dashboards de forma tal que eles pudessem contar uma história da empresa a partir do lucro dela. Só um minutinho, Luiz. Você pode abaixar, por favor? Luiz, abaixa aí, por favor. Está me atrapalhando. E além de empresária, você também é mãe, é isso, Fernanda? Sou mãe também, sou mãe do Felipe, de 5 anos. Ele está ali agora no tablet. mas sou mãe dele. E assim, quando a gente começou em 2017, no Conte era isso. Né? E depois nós fomos aperfeiçoando, né? Adicionando novas funcionalidades para o produto, mas também sempre com uma visão, né, de fazer com que o contador fosse essencial na tomada de decisão das empresas. Então, todas as nossas funcionalidades que foram sendo agregadas ao produto e os serviços que a gente passou oferecendo no Conte como parte da metodologia da contabilidade consultiva foram sempre com o intuito de ajudar o contador nessa transformação, nesse reposicionamento de deixar de ser o mal necessário das empresas, de entregar somente guia e folha, para ser o médico das empresas, que é, de fato, a função social da contabilidade, né? De ajudar as empresas a prosperarem e os contadores serem, de fato, cientistas da riqueza. Hoje, o NuConte não é mais sobre dashboards, né? Então, hoje nós somos, a gente se identifica com uma plataforma de gestão da carteira do cliente, onde a gente tem ali nessa plataforma, né, que a gente fala que é a plataforma da contabilidade consultiva para todos os tipos todos os perfis de clientes da carteira do contador. Isso quer dizer que eu posso entregar para o meu cliente dashboards da saúde contábil dessa empresa, ou seja, aquelas empresas que têm dados contábeis em dia, mas a gente sabe que isso corresponde, infelizmente, ainda uma parcela ainda pequena da carteira do contador. Então, a gente, na verdade, fomos adicionando outras entregas de qualidade da contabilidade consultiva, cujos dados partem de outras fontes, como do próprio fiscal e do DP. Então, a gente hoje já consegue gerar relatórios, né, de tomada de decisão com base em pequenas informações, poucas informações, que são dados que advêm ali das obrigações ali de folha de pagamento, de impostos, de carga tributária. Então, com poucas informações, o contador já consegue gerar esses relatórios de alto valor agregado para fazer com que os empresários não recebam somente aquela obrigação acessória, mas receba aquela obrigação acessória, né, guia e folha para pagar, juntamente com o relatório que diz como que está a performance da empresa nesses aspectos de impostos e de folha de pagamento, que é onde normalmente mais dói no bolso do empresário. Né? Muito bom. Inclusive, assisti, acho que foi essa semana, né, Fê, que você lançou a nova funcionalidade. Eu achei muito legal. Isso, foi essa semana. Uhum. Inclusive, eu vou convidar a galera que está nos assistindo aí, vale a pena vocês conhecerem essas novas funcionalidades do NuConte. E eles trazem uma visão, como sempre trouxeram, né? No NuConte sempre teve, o Fernando, o time, esse objetivo de empoderar o contador de mais informação, fazer com que ele entregue mais valor, e dessa vez trazendo informações que já estão, por vezes, nas demonstrações no processamento fiscal, no processamento trabalhista, mas que o empresário não sabe. Tem alguns índices ali que eu achei geniais, Fernando. Por exemplo, relação de faturamento por funcionário. Sim. Cara, esse é um dos indicadores mais importantes para empresas, por exemplo, prestadores de serviço. Você tem que ter qual é esse seu índice de faturamento por funcionário. Você tem que ter a noção de como está a evolução da sua folha de pagamento, como está o seu turnover, né, esse índice. E são todas informações que os sistemas de processamento de conformidade não se preocupam com isso. Eles só se preocupam em atender o layout do E-Social, em atender lá o bloco K, enfim, eles se preocupam com a parte da conformidade. Que já é super complexo, né, Pedro? Que é muito complexo, é verdade. Isso tem que ser atendido. Eu venho falando isso, né, Fê? A gente, às vezes, por vezes eu falo mal da conformidade, mas assim, cara, eu defendo primeiro o contador, depois o consultor. Você tem que cuidar da conformidade também, porque ela é importante. É verdade. Só que não pode ser só isso.
Porque se for só isso, você está se colocando num bolo para competir com gente que só faz isso. E quando você entrega coisas de mais valor, você consegue se diferenciar. Você é diferente. E tem gente que está disposta a pagar mais caro. Tem gente que prefere comprar um carro mais caro, um carro importado com um carro. Tem gente que prefere comer num restaurante mais requintado, menos. Tem gente que está disposta a pagar mais caro. Agora, essa pessoa só paga mais caro se você provar que vale a pena pagar mais caro. Exato. E Não assim, tem uma frase que eu né? gosto de dizer que, apesar da burocracia, a gente consegue ser um contador consultor. Né? A gente não pode ignorar que ela existe, a gente não pode simplesmente deixá-la de fazer, né? Porque precisa, alguém tem que fazer. Então, já que a gente assumiu, né, essa bomba aí caiu no nosso colo, de cuidar da burocracia das empresas, que a gente faça isso, mas não somente isso. Né? E até um ponto, né, Fê? Eu tenho um pensamento que é o seguinte, como eu não sou da área contábil, né, minha formação não é contabilidade, minha formação é na área do direito. Eu empreendo na contabilidade como sócio de uma empresa contábil, já estou nesse mercado já há bastante tempo, mas eu, como outsider, eu acabo vendo outros mercados, e, por exemplo, quando a gente compara com o mercado do direito, o mercado do direito, os advogados ficam correndo atrás das empresas, quem atende as empresas, para poder oferecer soluções jurídicas. Nossa, aqui tem uma tese para você recuperar o imposto, tem aqui um serviço, tem uma assessoria. E a gente vê pouquíssimas empresas contratando advogados, por exemplo. Geralmente contrata advogado só quando deu algum problemão, que é indispensável advogado. Por outro lado, toda empresa tem um contador. Sim. Então, eu acho que a conformidade é uma bênção, maldição, uma maldição, bênção ao mesmo tempo. É verdade. Porque, por um lado, ela força toda a empresa, tirando o meio, né? Que não é obrigatório, mas tirando o microempreendedor individual, todo CNPJ precisa ter um contador responsável. Então, ela é, sim, uma maldição que, por muitos anos, aprisionou contadores. E hoje eu brinco que tem muito contador que é empresidiário, ele é prisioneiro do próprio negócio, e, por muitas vezes, é a conformidade que traz o contexto. Na minha visão, o que prende ele é a má gestão. Muitos contadores não são bons gestores, então eles se prendem na gestão, só que essa gestão serve para atender alguma coisa, e essa alguma coisa é a conformidade, é o peso das obrigações. Mas ela também dá esse acesso privilegiado para o contador. Nenhuma outra categoria, gente, tem a intimidade que o contador tem com as empresas. Sim. Afinal de contas, é por isso que, você vê bancos buscando parceria com o contador, software querendo parceria com o contador, todo mundo quer ser amigo do contador. Porque o contador tem uma relação de confiança e proximidade com a empresa que ninguém mais tem. Exatamente. Então, é uma maldição, sim, mas também é uma bênção, porque ela dá uma posição estratégica privilegiada para o contador. E que aquele contador que consegue se libertar, e esse é o ponto, se libertar do peso da operação, se libertar dessa conformidade, ele vira um agente de negócios assim, incrível, de ajudar as empresas e de ganhar muito dinheiro com isso. Então, eu queria só fazer essa reflexão, porque a gente vive hoje uma grande mudança da tecnologia, e a tecnologia também, da mesma forma, ela é uma maldição, uma bênção, porque ela é uma bênção se você souber usar a tecnologia ao seu favor, é uma maldição se você ficar parado. Porque se você ficar parado, meu amigo, minha amiga, tem alguém que vai fazer isso no teu lugar. Que vai fazer, exato, e você vai ser engolido. Né? Você vai ser engolido. Então, não tem jeito, é um caminho sem volta, né? E eu acho assim que o contador, além desses aspectos todos que você falou, né, o fato dele ter essa proximidade com o empresário, de ter acesso direto ao empresário, diferente de outros profissionais, de outros prestadores de serviço ali para aquela empresa, o contador, ele detém o conhecimento científico da contabilidade, que eu acho que mais do que um consultor que não é formado em contabilidade, assim, a gente tem alguns elementos positivos para o contador. Primeiro que, quando ele casa o serviço ali das conformidades legais com a consultoria, ele vai conseguir fazer os dois por tempo indeterminado. Já o consultor que não é formado em contabilidade, que não oferece um serviço de contabilidade, ele vai fechar uma consultoria com a empresa com escopo fechado, início, meio e fim, que normalmente vai durar ali 6 meses, 1 ano no máximo. Então, o contador, quando ele casa o honorário dele com a conformidade legal, mais esse diferencial de acompanhamento de resultados, né, reunião para discussão de resultados, ele fecha ali um pacote com gestão financeira, entre outras coisas, ele consegue manter aquilo perene. Não vai ser um escopo fechado, vai ser algo que ele vai ficar por tempo indeterminado, recebendo a mais, né, naquele honorário, que vai ter esse serviço agregador ali
que vai além das conformidades legais, né? Então, igual tinha até uma pessoa aqui no chat atrás ali que falou que o problema é que o empresário não valoriza esse tipo de informação. Aqui a gente tem que pensar o seguinte: como que essa informação está sendo oferecida para esse empresário? E outra, qual que é o nível de relacionamento que você já manteve com esse empresário? Porque uma coisa que eu até falei hoje num vídeo que eu gravei no meu canal, né? Nesse caso, no meu canal lá do YouTube, é que não adianta você chegar assim, você tá ali com os resultados, vamos supor, você está com faturamento por funcionário muito baixo. E significa que o peso da sua folha é muito alto, né? Quer dizer que você tem muito funcionário para pouco faturamento. Só que aí, por exemplo, se você chega para a empresa e dá essa informação para ela, sem um contexto, sem você ali, chamar esse empresário para uma reunião, para uma conversa, entender quem que é ele, entender o negócio dele, entender a operação dele, você corre dois riscos. Primeiro, o risco do empresário dizer que é mentira o que você está falando, porque não é verdade. Tipo assim, ele vai falar que aquilo ali não corresponde à empresa dele, que nada a ver isso aí que você está falando. Ou então ele pode simplesmente ignorar a fala do contador nesse aspecto. Ele pode falar assim, então tá bom, sabe? E no dia seguinte, nada mudou, né? Assim, a grande questão do contador não é analisar os dados e levar aquela informação para o empresário. É influenciar o empresário ao que fazer depois disso, ao que fazer depois da notícia que ele recebe. Né? Então, se o faturamento está muito baixo, se o peso da folha, né, na verdade, está muito alto, né, ele está com muita folha de pagamento para um faturamento que não corresponde àquela média ali que faria sentido para a empresa dele, quais são as ações que podem ser implantadas nessa empresa para mitigar esse risco, para mitigar esse custo, para a empresa dele seguir o caminho da prosperidade. Então, assim, precisa revisar ali a folha de pagamento? Precisa, às vezes, aumentar o faturamento, a capacidade produtiva dessa empresa? Às vezes precisa rever alguma forma ali de benefício ou de imposto que, porventura, essa empresa está pagando sobre a folha, que pode ser algo que pode ser negociado, algo que pode ser postergado, algo que pode ser, inclusive, indevido. Então, tudo isso tem que ser analisado com base nesses resultados. Mas nada adianta você chegar e dizer que a empresa precisa mudar ou a folha ou o faturamento se você não criar um vínculo, se você, de fato, não estabelecer uma relação de confiança nesse empresário, porque senão ele não vai confiar nas ações, nas orientações que você propuser para essa melhoria desse indicador, entendeu? Excelente. Eu concordo, Fernanda, e tem sido, inclusive, a tônica que eu venho falando nesses últimos anos, e eu defendo tanto a importância do contador aprender a vender, porque a venda é exatamente esse processo através do qual você convence alguém a fazer algo e pagar por algo. E às vezes esse pagamento não se dá só de maneira financeira, né, pecuniária. Às vezes esse pagamento se dá com tempo. É você convencer alguém a dar o tempo para alguma coisa. E eu vejo muitos contadores que têm muito conhecimento, contadores que estudaram muito, contadores que dominam muito a parte técnica, contadores que às vezes, aquela contadora que sabe o regulamento de ICMS inteiro de cabeça e que manja muito da parte das operações e sabe os códigos todos, mas a pessoa não dedicou o mínimo de tempo para aprender a vender. Então, ela não consegue empacotar aquele produto de uma maneira sexy, uma maneira atraente, uma maneira sedutora. E a gente vive hoje, meus amigos, um momento que a gente tem um momento de, como nunca antes, um momento de muito barulho, muito ruído. É muita informação na cabeça das pessoas ao mesmo tempo. Só você pensar na rede social. Você está passeando no Instagram, a cada 2 fotos que você vê, aparece um anúncio. Um desses anúncios, me desculpem, é meu, perdão, eu sei. Mas é muito anúncio. Tem o do Nuconte também, que tá bombando. E tem o do Nuconte depois. Então, é muito anúncio, é muita confusão, Se você não souber como chamar a atenção das pessoas e gerar interesse delas, você não consegue passar a sua mensagem. E isso é uma função de marketing e vendas. Que enquanto os contadores não aprenderem isso, a executar isso no negócio contábil, não adianta o que você estuda na faculdade. Porque você não vai chegar nem até lá. Você não conseguiu convencer a pessoa a se comprometer com você. Você não vai nem conseguir mostrar o seu valor, porque você não aprendeu a vender. Então, por isso que eu tenho falado tanto, e dentro de toda essa revolução que nós fazemos parte, né, Fernanda? Eu acho que é muito legal a gente ver
como o mercado contábil ele se desenvolveu, de ter mais e mais pessoas levantando essas bandeiras, né, de mudança, de às vezes até uma certa revolta com as coisas. Sim. Porra, não pode ser assim, cara. A contabilidade não pode ser só isso. O mercado não pode ver o contador dessa forma. Os conselhos não podem fazer somente isso. Toda essa revolução que tem acontecido nesses últimos anos, e cada vez mais pessoas levantando as bandeiras e braços para ajudar nessa revolução, eu acho que tudo isso passa por essa mudança do contador, do profissional contábil como um todo, de mentalidade, de conhecimentos, de ferramentas. Porque também não dá para você fazer uma cirurgia se você não tem a ferramenta certa. Você precisa de uma ferramenta. Se tiver uma ferramenta, um bisturi elétrico é muito mais preciso e é mais rápido do que um bisturi que não era elétrico, né? O bisturi antigo no corte. Então, assim, tudo isso são tecnologias, são métodos que vão evoluindo com o tempo. E o pior que o contador pode fazer, na minha opinião, é continuar fazendo a mesma coisa. Tem muito contador que ainda está igual aquele bicho. Eu sempre confundo esse bicho, né? Se é o avestruz ou é a ema que enfia a cabeça no chão. Qual você lembra? É a avestruz que faz. É o avestruz, né? O avestruz é aquele bicho grande que quando dá merda, o que ele faz? Ele enfia a cabeça debaixo do chão. Tipo assim, os olhos dele pararam de ver as coisas, está tudo bem. Eu tô aqui com o olho tampado, com a cabeça tampada, não tá tudo bem. Só que o pau tá comendo lá fora, porra. O tigre pegando. E ele tá com a cabeça debaixo da terra, achando que ele tá protegido. Tem muito contador avestruz que enfia a cabeça debaixo da terra, só que essa terra se chama escritório de contabilidade. E ele acha que a solução dos problemas dele está aqui dentro. Não está aqui dentro, meu amigo. A solução dos seus problemas está fora disso aqui. E você, como empresário contábil, você tinha que estar fora disso aqui. Já tem gente dentro demais aqui dentro. Você tem que estar fora, você tem que estar vendo o que está acontecendo lá fora. Você tem que visitar outros empresários contábeis, você tem que participar de eventos. E aí é até uma pena, né? Como a crise prejudicou essa dinâmica, porque os eventos eles eram grandes propulsores dessa mudança, desses momentos de troca. Permitiu um networking bizarro entre os contadores, né? Assim, na verdade, os eventos da atualidade. Porque na minha época... Verdade. Você chegou a pegar, Fernanda, evento antigo? Claro, demais. E assim, era terrível, porque era uma pompa assim, absurda nesses eventos, porque todo mundo era tudo muito engravatado, muito formal e cheio de homenagens, cheio de placas de homenagem e honras ao mérito para sei lá quem, e falando ali como se a contabilidade estivesse tudo muito bem, tudo perfeito, todo mundo ali multimilionário, sendo que, cara, tava todo mundo ali matando um cachorro a grito todo dia. E eu nunca entendi por que esses eventos estavam sempre colocando gente engravatada e luxuosa e sabe, champanhe, sei lá o quê, né? Sendo que, cara, o pau tava comendo no escritório, tava inadimplente lá, 70% a menos de faturamento, pau quebrando. E ali naquele evento lá, falando de sei lá do quê, de instrução normativa da puta que pariu, entendeu? Então, assim, eu ficava, meu Deus, que realidade que é essa? Que realidade que é essa? Que esses órgãos estão... Muda que estão. Para mim, eles são avestruz, sabe? Deixa eu perguntar para você que está ouvindo com a gente. Você já participou de um evento desse? Bota eu, se você participou do chat. Eu lembro muito claro, cara, uma convenção que eu fui uma vez, Fernanda, não é sacanagem não. Ficou quase 1 hora anunciando todo mundo que estava na mesa. Então lá, senhor fulano, aí vinha o senhor fulano, de terno e gravata, né? Parecia a posse de uma entidade, sabe? De um político, sacou? Aí começou a falar os convidados. Agradecemos ao senhor prefeito da cidade tal. Agradecemos ao senhor vereador. Bicho, aquilo ali foi me dando uma raiva. Eu falei, porra, tu tá de sacanagem. E assim, uma completa desconexão, né, cara? Eu não sei de onde os conselhos tiraram isso, de que é legal ter um evento assim, sabe? De uma babação de ovo, uma solenidade, cara. E eu até acho, cara, que depois desses anos todos, e aí a gente deve muito isso às empresas de tecnologia, né, que tiveram essa ousadia de falar, cara, isso. Uhum. Por que a gente vai ficar indo nesses eventos? É muito melhor fazer um evento mais legal, mais dinâmico, sem solenidade, com cerveja, com bate-papo. Mas hoje eu tenho participado, ou participava, né, nessa pandemia, de alguns outros eventos que já eram menos. Ainda tinha gente gravatada, ainda tinha gente interna. Sim, mas eles foram se adaptando, porque, tipo assim, depois que vieram eventos promovidos ali pelo Nibo, pelo Conta Azul, pela OMI, os eventos, o Edilson tá aí, ó, os eventos do Edilson, gente, os eventos do Edilson são muito loucos. É muito loucura o evento do Edilson.
Então, assim, depois que começaram a haver cada vez mais esses eventos mais difusos, né? Mais diversos, não necessariamente apenas feitos pelos órgãos, pelas entidades de classe, aí eu acho que eles começaram a entender que, poxa, peraí, essa galera precisa de um networking, fomentar ali um happy hour, uma coisa mais informal, né? Porque não sei quem colocou na cabeça de que contador tem que ser esse cara super formal. Inclusive, assim, o Contabilidade Sem Chatice é um movimento que veio para poder, sabe, levantar a bandeira contra tudo isso daí. Porque, assim, de que adianta você ser engravatado, falar difícil, usar uma formalidade exacerbada, se o seu cliente não entende bolhufas o que você fala, sabe? Então, assim, não adianta. Não adianta você ser o cara lá, engravatadão, que fala difícil, se você recebe uma porra de honorário de R$ 200 por mês, sabe? Não é sobre isso, não é sobre E o investimento. engraçado é que a maioria dos clientes nem valorizava isso, né? Era um estereótipo que os contadores, eu vou dizer até daquela época, foi ontem, mas daquela época faziam, como se andar daquele jeito, falar daquele jeito difícil, fosse algo fonte de poder, né? Como se fosse sinal de grandeza. E, cara, o cliente não valoriza isso, a não ser com um advogado e tal, a galera da área do direito, talvez eles valorizem um pouco mais essa pompa. Mas acho que nem isso, né? O direito também tem mudado muito essa solenidade. E eu acho que tem mudado, a contabilidade mudou muito. O Edilson trouxe uma coisa muito legal. O Edilson faz parte do CRC do Rio, eu tenho muito contato com o pessoal do CRC do Rio. Para mim, é o melhor CRC do Brasil. É o mais avançado, cara. Presidência jovem, porra, com temas atuais, participativo. Cara, CRC do Rio, não é porque eu sou carioca, não. O Sescom lá do Rio também é muito bom. Também, Sescom do Rio há muito tempo, com o Arnaldo, depois com o Mansur. A galera do Rio é show. E o Edilson tem parte disso, a gente tem que agradecer. Lá no Rio, o ecossistema empreendedor contábil é bem legal, tem uma galera muito boa lá. Mas assim, eu acho que a gente está tendo o privilégio de viver uma história. Talvez daqui a alguns anos a gente possa olhar para trás, se nós estivermos vivos, se Deus quiser, a gente olhar e falar, caramba, olha só do que a gente participou. Hoje a contabilidade é muito diferente e a gente teve um dedinho aí. E eu tenho certeza que você tem muitos desses dedinhos aí, Fê. Vamos caminhando para a reta final, quero devolver a bola para você mandar sua mensagem final. Mas desde já agradecer pelo teu tempo, agradecer pela gentileza de você estar aqui com a gente, doando teu conhecimento, contando a tua história. Quem não conhecia ainda a Fernanda, vale a pena conhecer. Segue a Fernanda. Qual é o seu Instagram certinho, Fê? Bota no comentário aí, não sei se você vai conseguir escrever. Bota fernandarocha.noconte. Então, deixa eu botar aqui no comentário, @fernandarocha.noconte. Segue lá, Fernanda. Tem muito conteúdo bacana para você. E é isso, obrigado aí pela tua gentileza. Muito bom revê-la. A gente fez uma live muito bacana lá no teu canal, fazendo uma aqui também. E fico muito feliz de a gente poder estar vivendo ao mesmo tempo, partilhando o mesmo mercado. E eu tenho certeza que a gente está ajudando junto. Aí, ó, Luizão, a gente tem que fazer uma live junto contigo. Hein? Você sabe tamo aí, hein? O contador autogerenciável, não é isso? Tá vindo. Acho que vai ser o tema da live, não é não? O Luiz é um cara fera. Para quem não conhece o Luiz é um especialista em gestão para pequenos negócios. Tinha um podcast que eu sei que eu não conto tomou teu tempo. Você tinha que voltar aquele podcast, cara. Porra, era muito bom. Era muito bom. O tempo é difícil. Outro fera aí. Vamos nesse tema aí? Vamos nesse tema? Boa, vamos marcar. Fechado, meu irmão. Bom te ver, cara. Fica com Deus. E, Fê, devolvendo a bola para você, para mandar tua mensagem aí de encerramento. Muito obrigado aí pela força. Imagina, Pedro, eu que agradeço. Agradeço todo mundo também que acompanhou aqui a gente. Um tanto de mensagens de carinho aí. Então, obrigada mesmo, pessoal. Vocês são minha fonte de inspiração, sabe? Minha energia, meu gás de seguir em frente, saber que eu estou no caminho certo. Quando eu vejo, né, o pessoal comentando, dizendo que, né, que a gente conseguiu, de algum jeito, fazer a diferença na vida de vocês, para mim, é o que me move, sabe? E meu propósito continua sendo e sempre será fazer com que o contador seja devidamente reconhecido como o médico das empresas, essencial na tomada de decisão. Quem quiser conhecer o lançamento que nós fizemos, né, de DPI Fiscal Estratégico, que gera relatórios a partir das informações desses dois setores, é só vocês entrarem lá no conte.com/lançamento, né, lancamento, obviamente, né, sem o C cedilha ali, no conte.com/lançamento, e aí vocês já vão, sem compromisso nenhum, poder conversar com alguém da nossa equipe
para a gente entender qual que é o tamanho do seu escritório, qual que é a oferta que faz mais sentido para você. A gente, junto com o DPI Fiscal e Estratégico, a gente lançou também a nossa campanha Contabilidade Consultiva para Todos. Inclusive, essa campanha foi lançada no dia da live com o Pedro, lá no meu canal. Então, confere lá, porque ficou uma live de 2 horas, fantástica, cheia de conteúdo legal. Tá no meu canal do YouTube, né? Fernanda Rocha, Contabilidade Consultiva, né? Pedro Nery, Contabilidade Consultiva, Fernanda Rocha, Contabilidade Consultiva. Então, nós dois aqui falando a mesma língua. E a gente lançou um plano inicial para contadores que têm até 10 clientes na carteira. Então, antes a gente não atendia esse público, a gente não atendia esse perfil, né? A gente já disse não para muita gente, Pedro, porque a gente não tinha um produto, um processo e um preço que fazia sentido para quem está começando agora né, empreendendo em contabilidade. Mas a gente mudou isso. Então, agora a gente tem as 3 coisas: preço, produto e um processo para atender você que tem um cliente. A partir de um cliente na sua carteira, a gente já é capaz de te entregar valor através da nossa plataforma, através de um preço também que faz muito sentido para você que está iniciando agora. Então, esse é o recado que eu queria dar. Queria agradecer mais uma vez, Pedro, por essa oportunidade de estar aqui falando no seu canal, te parabenizar também por estar levando essa mensagem da contabilidade consultiva para algo muito longe, sabe? Um alcance, assim, bizarro. Antes, se você procura lá a hashtag contabilidade consultiva no Instagram, tem centenas de milhares de postagens disso. Então, eu tenho certeza que você é um grande impulsor, né? Desse movimento, desse conceito, dessa postura do contador como estratégico na tomada de decisão das empresas. Então, eu só tenho a agradecer. Enquanto a gente puder somar esforços para poder fazer o contador sair desse limbo, do ciclo vicioso da contabilidade, da burocracia, e ser essencial na tomada de decisão das empresas através da contabilidade consultiva, pode contar comigo que a gente vai tirar o profissional ali da lama para levá-lo para onde ele merece estar, que é no topo, sabe? No topo da cadeia ali. Isso aí, Fê. A gente faz parte do mesmo exército, todos nós estamos aqui, todos nós que fazemos parte desse movimento, a gente está lutando, dando nossa contribuição. Eu tenho certeza, como eu falei agora há pouco, que um dia a gente vai olhar para trás e vai se orgulhar do que a gente fez pelo Brasil, porque os contadores são indispensáveis para o sucesso das empresas do Brasil. Quando os contadores acordarem para isso, a gente vai ter um país melhor. Eu realmente acredito nisso, eu vivo isso, respiro isso, e você também da mesma forma, Fernanda. Então a gente faz parte do mesmo time. Obrigado aí, todos vocês estão com a gente, e a gente se vê em breve. Se Deus quiser, presencialmente. Eu estou com saudade de poder ir para os eventos, tomar uma cerveja, né, Fê? Não, total, gente. O Pedro toma cerveja mesmo, viu? Eu sou bom nisso. Nisso eu sou bom, Fê. Aqui, ó, um brinde, então, que a gente brinde. consiga fazer no esse brinde. Eu tô na água, mas eu vou tomar um vinho mais tarde. Ok, que a gente consiga fazer esse brinde presencial quanto antes. Valeu, gente. Fica com Deus, Fê. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tamo junto. Galera, olha só que live incrível. Fernanda Rocha, se você não acompanha ela, vale a pena acompanhar. Tem muito conteúdo legal. Vale a pena você conhecer o NuConte. Eles trouxeram novas soluções orientadas aí à parte de departamento pessoal e departamento fiscal para que eles virem setores estratégicos. Então vale a pena você conhecer eles e utilizar. Lembra, para você fazer o que tem que ser feito, você precisa de tecnologia. Não dá para fazer só do jeito artesanal. Você precisa de tecnologia. E a NuConte é um parceiro estratégico para isso. Beleza? E se você quiser aprender a vender, se você quiser aprender a conquistar clientes, se você quiser sair dessa guerra de preços, você não pode perder a semana do Contador Anticrise, que vai rolar do dia 28 de junho ao dia 1º de julho. É só nesses dias, são 4 dias de transformação para te fazer sair desse lugar onde você está, que você não merece. Você merece ganhar mais, você merece ganhar muito mais do que você está ganhando, você merece gerar mais qualidade de vida para tua família, você merece ter funcionários melhores, você merece ter mais tecnologia. Isso tudo só vai aparecer na tua vida quando você aprender a vender. Porque só com um cliente novo dá para você ter dinheiro para contratar pessoas, para investir em tecnologia, para dar mais qualidade de vida para tua família. E é isso que eu vou ensinar você a fazer. Você aprender a vender e ter o resultado que você merece. Dia 28 de junho, começa a revolução. Semana do Contador Anticrise. Para você garantir sua participação é muito fácil. Vai lá no seu navegador de internet e coloca contadoranticrise.com.br. Tudo junto, contadoranticrise.com.br. Coloca seu e-mail, garante sua vaga. Eu te espero lá. Tchau, tchau.